Tudo bem? Eu sou o biólogo Marcos Felipe e hoje eu estou aqui mais uma vez para tratar com vocês um assunto que ele é bastante importante, que é o manejo de fauna atropelada nas rodovias. Para sermos mais precisos, no trecho de Primavera do Leste a Rondonópolis. Então, 2 vezes por ano, nós precisamos tratar sobre esse assunto, onde um deles é sobre o manejo adequado, desses animais que foram atropelados, e o outro é mais um pouco para o final do ano. E hoje nós vamos falar sobre esse manejo e como ele funciona na prática. Para ser mais preciso, muitos de vocês devem estar se perguntando: o porquê que todo ano nós temos que ver essa palestra, ver esse bate-papo, por que disso? O processo de funcionamento da rodovia, ele envolve uma liberação de uma licença ambiental, que é uma licença de operação. Nessa licença ambiental, ela possui alguns critérios, que é chamado de parecer técnico, aonde ela possui alguns itens que precisam ser cumpridos e apresentado anualmente para que essa licença ela mantenha assim validade durante esse período de vigência dela. Então, a não apresentação desses itens pode ocasionar no arquivamento e no indeferimento dessa licença em vigência, dificultando a concessionária a ter essa liberação para estar operando nesse trecho. Então, todos os anos, nós precisamos entrar com essa palestra, com esse bate-papo, conversar um pouquinho sobre o que fazer com esses animais que foram atropelados. Então isso é muito importante e anualmente precisamos tratar sobre isso. Então, pessoal, falamos aqui sobre a licença ambiental. Essa licença ambiental, ela rege vários critérios e rege várias situações que o empreendedor, proprietário do Morro da Mesa, da concessionária, ele precisa cumprir para que obtenha-se uma licença ambiental. E como eu já falei, dentre elas está essa palestra que eu preciso passar para vocês e dentre vários outros estudos que nós estamos elaborando nesses trechos. Nós precisamos tratar precisamente sobre o atropelamento da fauna, e o que fazermos para diminuir esses índices anualmente. Muitos podem estar se perguntando o que é fauna, O que é fauna por esse termo técnico? Às vezes nós deslumbramos várias situações quando falamos de fauna, mas fauna nada mais é do que o conjunto de animais que convivem em um determinado espaço geográfico durante um determinado tempo. Ou seja, para nós sermos mais precisos, cada ponte que nós temos aqui nesse trecho, por exemplo, Rio Poxarelzinho, Rio Areia, todos eles ali são compreendidos por uma margem de 30 metros de um lado para o outro, que possuem vegetação nativa, que são chamadas de APPs. E essas APPs, elas abrigam várias espécies de animais ali naquele local. Então ali é um espaço geográfico e possui um tipo de fauna característico desse local nosso. Então todos os animais que ali habitam, eles são chamados de fauna. Entendeu? Então fauna nada mais é do que todos os animais que nós temos ali que estão habitando aquele local durante aquele período, tá? Então, esse estudo, ele compreende-se ao quê? Ao trecho que liga Rondonópolis à Primavera do Leste, tá, pessoal? Então, esse trecho que é utilizado para nós estarmos fazendo esse estudo. Então, essa palestra, ela tem um foco no público-alvo, que são quem? Os responsáveis, tá, por estar fazendo esses cadastramentos aí nas rodovias, que fazem toda a parte do monitoramento desses animais que foram atropelados e fazendo o cadastro deles. Então, vocês precisam fazer todo esse relatório que a gente vai pedir, todo esse relatório, identificar esses animais que foram atropelados, qual foi o trecho que esse animal foi atropelado, tá bem? Então, nós precisamos fazer o quê? Nesse trecho, possui-se vários pontos que ocorre com maior incidência o atropelamento de animais, algum deles doméstico e outros silvestres, tá?
Quais são esses animais domésticos? São os cachorros, são os bezerros, são as vacas. Então esses animais que compreendem aos chacareiros que vivem ali, as fazendas próximas, eles também precisam ser catalogados no grau de gênero, espécie ou até mesmo nomes familiares que são dados. Então, boi, vaca, cachorro, gato. Então, nós precisamos identificar esses animais e o trecho que ocorreu esse atropelamento. Os outros são os animais silvestres, tá? Que envolvem os tatus, lobinho, capivara, anta, macaco. Então, no geral, houve-se a informação de que ocorreu esse animal atropelado, precisamos estar indo até o local, fazendo a identificação dele no grau de espécie, gênero ou nome popular, fazer o registro fotográfico desse animal antes de tocar neles, tá? Utilizar medidas de aferição de tamanho desses animais, que isso vai auxiliar bastante para que nós conseguimos identificar se esse animal ele é um animal adulto, filhote, jovem, como que é. Então sempre andar ali com uma trena, tá? Junto com vocês, uma trena. Aconteceu que não era o foco hoje, a gente está vendo isso e acabamos vendo um animal que foi atropelado. Então utilize alguma coisa. É um animal que tem um tamanho aproximadamente de uma bota, né? Coloque a bota do lado para que a gente consiga ter esse parâmetro. Coloque algum equipamento que você tenha dentro do carro, que a gente consiga estimar e mensurar qual que é o porte desse animal. Então é muito importante que a gente consiga ter esses dados para que lá na frente, numa visão panorâmica geral, nós conseguimos obter várias informações que são o quê? Quais são os lugares de maior incidência desses animais, o porquê que está acontecendo isso, verificar se existem ações em comum que estão possibilitando esse aumento desse número. Então tudo isso vai valer em conta lá no final, quando a gente fazer todo o apanhado dessas informações, tá bem? Então a aplicação disso é no trecho que liga a Primavera do Leste a Rondonópolis e Rondonópolis à Primavera do Leste. Então, durante todo o âmbito desse trecho, nós precisamos estar levantando esses dados. Após levantarmos esses dados, identificamos que tem esses animais atropelados, o que fazer com esses animais atropelados? Qual a forma correta de estar destinando essas carcaças? A forma mais correta, após vocês fazerem toda a parte de identificação, o relatório fotográfico, junto com esse relatório fotográfico precisa conter quais são as coordenadas geográficas desse local que vocês fizeram o relatório. Então existe um aplicativo, tá, que a gente vai estar passando para vocês, que nós chamamos de Timestamp ou Timestamp. Ele é um aplicativo que ele faz o registro fotográfico com data, hora e coordenada do local. Tá? Então ele é bem interessante, bem legal e bem didático de vocês estarem configurando. Então, feito o relatório, o registro fotográfico desses animais, vocês vão estar utilizando os EPIs, tá? Que são as luvas, máscaras e óculos, e se possível também perneiras, tá? Porque vocês precisam pegar a carcaça desses animais e fazer a destinação dela nas capoeiras, tá? Nas capoeiras mais próximas, mas não tão próximas da pista, e retirar elas da rodovia. Porque se vocês não fizerem a retirada dessas carcaças, vocês vão estar atraindo outros animais, tá? Carniceiros, como urubus ou alguns outros animais que consomem carne, tá? E isso pode aumentar ainda mais as incidências desses atropelamentos. Então, ocorreu a identificação, feito o registro, pegue esses animais e faça a retirada deles para as capoeiras mais próximas, tá? E para as matas, porque daí a própria natureza vai se encarregar de fazer a decomposição deles. E com isso também nós evitamos a proliferação ali de urubus também, que pode ocorrer acidente com esses animais se vocês deixarem essas carcaças muito próximas das rodovias, tá? Então esses animais vão ficar voando ali em volta e pode ser que ocorra algum tipo de incidência com esses animais ali próximo. Então, conforme eu já falei, precisamos fazer a identificação. Em caso de animais de grande porte, grandes felinos, tá? Precisa ser acionado o 190,
que daí eles vão tomar a diligência devida para fazer o controle desses animais. Então foi identificado que existe um animal que foi atropelado, como uma onça, por exemplo, e ela está viva ainda, ela está em sofrimento. Esse animal ele tem um grau de perigosidade muito alto. Então precisa ser acionado o 190, o 190 vai entrar em contato com o corpo de bombeiro e ali eles vão estar assumindo e buscando a ação mais efetiva para estar lidando com esse animal. Né? O pessoal do corpo de bombeiro, eles foram treinados, né? Receberam instrução para estar lidando com esse tipo de situações. Então, se ocorrer esse tipo de determinado de situação, precisa ser acionado o 190 e passar para ele a coordenada do local, qual que é o quilômetro, o máximo de informações para que eles possam estar assumindo dali, tá bem? Algumas ações complementares. Verificar as passagens de fauna, tá, pessoal? Então, em vários pontos ali da rodovia, tem várias passagens de faunas que elas estão localizadas próximas às pontes. Então, verificar se o acero está sendo feita, se a limpeza está ok, tá? Se as placas de indicação, elas estão ali nos locais para que os condutores, quando estiverem trafegando por aquele determinado trecho com maior incidência de atropelamento, eles consigam identificar que ali é um trecho que precisa de uma atenção redobrada referente a esses animais. Então, o máximo de informações que vocês conseguirem estar instalando no local, ele diminui lá na frente esses índices de atropelamento. Então, ali dentro dos locais de passagem de fauna, precisa ser feito as limpezas, tá? A cada 2, 3 meses, fazer o roçado desses locais para que os animais consigam trafegar de um lado para o outro, né? Das matas ali em volta, sem que eles precisam buscar acesso por cima das rodovias e com isso ocasionando atropelamento, acidentes ou coisas do tipo. Então, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5 pontes. São 5 pontes, tá? Que ligam dentro do trecho de Primavera do Leste a Rondonópolis, se eu não me engano, são 5 pontes que nós temos. Que a gente precisa estar verificando sempre se está sendo feita a limpeza, se os aceros estão ok, como que está isso. Do ano de 2018 ao ano de 2022, ocorreu uma diminuição de quase 200 animais a menos dentro desse período. Então o pessoal utiliza um sistema onde é feito, né, o cadastramento desses animais e com isso a gente consegue obter esses dados. Então a gente conseguiu uma redução de quase metade, tá? Só com algumas ações que já foram implementadas. Então nós precisamos buscar cada vez mais aumentar as ações para que a gente consiga diminuir cada vez mais esses índices. Então de um ano para o outro ali a gente consegue ter esses comparativos, ver o que está dando certo, ver o que não está dando certo e a partir do princípio do que está dando certo, conseguir dar sequência nele, ampliar para vários outros trechos e obter resultados mais significativos ainda. Baseado nesses dados coletados, né, a gente conseguiu identificar que sim, está funcionando, está sendo viável esses estudos, essas palestras, porque esses índices estão caindo, né, gradativamente. Então, a cada ano diminui-se mais a quantidade de animais que foram atropelados em relação ao ano anterior, tá, pessoal? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem no decorrer desse processo, aconteceu alguma situação meio inusitada que não é de ocorrência de acontecer, os nossos números estão disponíveis, tá, para vocês pedirem para os seus supervisores, eles vão estar passando os nossos contatos. Vocês podem estar tirando todas as dúvidas que vocês tiverem, tá? O pessoal que é responsável por esses trechos, por estar fazendo esses levantamentos, por estar fazendo esse registro, por estar fazendo ali o planejamento desses animais que foram atropelados, vocês podem pegar o nosso contato, entrar em contato, tirar dúvidas, o máximo de informação que vocês precisar, nós estamos aqui para estar fornecendo para vocês. Então, desde já, o meu muito obrigado. Coloco à disposição, né, os nossos conhecimentos e os nossos números também para que vocês possam estar entrando em contato em decorrência de qualquer situação que vocês possam ter.
Então, muito obrigado e até a próxima.